Hey Crafter, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, eu me chamo Henrique Silva. Eita, que a dicção em 2024 não tá muito boa não. E esse é meu canal no YouTube. E antes de falar o que eu tenho para te ensinar, roda a vinheta. Bem, como eu sei que você que me assiste, que me acompanha, já gosta bastante de manual de pontos, eu trouxe, introduzindo esse 2024, mais uma série de manual de pontos aqui para o canal, tá? Se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a playlist completa com todos os manuais de pontos. Alguns têm versão destra e canhoto, nesse caso sim, você deve estar assistindo a versão destra ou versão canhoto, tá? Vamos às informações principais. Henrique, qual fio eu utilizo? Qualquer um. Por quê? É manual de pontos. É para que você, que a sua criatividade flua nesse momento para fazer algo, certo? Então é momento agora de você colocar a criatividade para fluir. Você pode brincar com qualquer tipo de coisa. É um manual, é um ponto, então é uma trama que você pode fazer absolutamente o que você quiser, tá? Por ser mais agendado, você já consegue já ter uma ideia. É interessante você fazer a amostra junto comigo para perceber como funciona, ok? O ponto, ele tem uma repetição de 11 correntes de base, que é o famoso múltiplos, né? Então o ponto são múltiplos de 11. Mas Henrique, o que são múltiplos de 11? A cada 11 correntes, repete o ponto, entendeu? É como se repetisse aquela base de pontos. Então você vai fazendo de 11 em 11. Se você for trabalhar de maneira circular, você fecha como um círculo de 11 em 11 e dá início ao seu trabalho. Caso você esteja fazendo carreira de ida e volta, que é o caso que eu estou te ensinando aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer de 11 em 11 e vai acrescentar mais 9 pontos. Você vai perceber durante o vídeo que a repetição logo de início serão 9 pontos altos e 2 correntes de espaço. Então, para a base ficar interessante, é interessante que fique sempre um bloco no começo e um bloco no final, em questão de acabamento, tá? E falando em acabamento, você fica livre para utilizar o acabamento que você quiser, porque eu não posso vir aqui para trazer uma sugestão de acabamento, porque vai depender exatamente do que você precisa e do que você quer fazer com o seu trabalho, tá bom? Se você não me segue no Instagram, vai lá. Me segue no Instagram, é @henriquecrochê, tá bom? Vai lá, confere. E agora eu me dei conta que eu ia gravar com um chapéu que eu tinha separado ali bonitinho pra... Vou ficar com o cabelo assim, tá tudo certo. E eu espero que você goste. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Por quê? Dessa forma, você ajuda a engajar o conteúdo e chegar para mais pessoas. E chegando para mais pessoas, eu continuo trazendo conteúdo para vocês. Eu vou deixar um spoiler bem rapidinho aqui, ó, pela tela, que vem peças aí feitas com essa trama, no qual vão ter detalhes de acabamentos aí nos próximos conteúdos, no qual eu conto com você para trazê-los todos para cá, para a plataforma, tá? E se você ainda não conhece meu canal, já se inscreve, faz um tour e confere tudo, tá bom? Uma ótima aula para você e fique aí com o manual de pontos. Boa aula! Vamos iniciar. Eu iniciei aqui com uma grande corrente para a gente fazer a amostra. Você já entendeu como funciona a repetição. Então eu vou pular aqui as 3 correntes de base, né? E vou iniciar aqui já fazendo o meu ponto, que o ponto eles são apenas 2 carreiras, como havia mencionado, e nós vamos fazer aqui 9 pontos altos. Não importa se é o ponto alto alongado ou não importa, tá? Você vai seguir fazendo ponto sobre ponto nessas correntes que você utilizou como base, tá? Finalizando os 9 pontos altos, tá? Contando sempre com as 3 correntinhas que você começou. Nós vamos fazer 2 correntes de separação, vamos pular 2 correntes de base e vamos continuar fazendo o quê? 9 pontos altos. Então, em cada corrente que você está utilizando de base, você vai fazer um ponto alto, tá ok? Vou dar seguimento aqui e finalizando de 9 em 9, você vai fazendo 9 pontos altos. Quando você finaliza, você acrescenta mais 2 correntes, pula 2 correntes de base e dá seguimento por toda a carreira sempre dessa forma, de 9 em 9 pontos altos com 2 correntes de separação. E você vai perceber que a carreira ela não vai se abrir, ela não vai fechar, então fique atento porque é ponto sobre ponto, tudo bem? E aí quando eu chego aqui no final, eu faço o quê? Faço meus 9 pontos altos e eu vou subir fazendo 5 correntes.
Vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto, e no quarto eu vou fazer ponto sobre ponto, apenas 3 pontos altos. Vão ficar como se fosse 3 pontos altos centrais, vão ficar sempre 3 para um lado e 3 para o outro. Faço 5 correntes novamente, e lá naquele espaço das 2 correntes eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Novamente eu faço 5 correntes, pulo 3 pontos altos de base e faço o quarto, o quinto e o sexto. Isso na carreira que você vai utilizar ela de base, que foi a primeira carreira que você começou. Percebeu o motivo de eu ter começado também com 5 lá no começo? Por que eu subi as 5 correntes? Que é para realmente o ponto casar, né? Digamos assim. E aí você segue fazendo dessa forma, 3 pontos altos centrais, faz 5 correntes, fazendo um ponto baixo no centro dessas 2 correntes que você deixou na carreira anterior, tá bom? Eu quero explicar para você, porque é super importante para você entender, ainda mais tratando-se de carreira. Quando se trata de pontos rendados, né, a gente precisa ter atenção redobrada em relação às bordas. Então, eu também quero explicar para você como que eu faço as bordas, tá bom? Então, você segue dessa forma até o fim da carreira, e eu volto aqui agora para trazer para você como que eu faço esse finalzinho, já que no começo eu iniciei com 5 correntes, já indo diretamente para fazer os 3 pontos altos, ok? E é super simples, ó. Eu vou fazer 2 correntes e os últimos 3, ó, eu vou pular 2 pontos altos, e o último, que são aquelas 3 correntes que eu subi, eu faço um ponto alto. É só isso. E eu vou fazer o quê? Subo 3 correntes para poder iniciar a próxima carreira, e naquele espaço onde tem 2 correntes, você vai colocar 2, que fazendo as contas, são 3 porque você está contando com as 3 correntes que você iniciou. Os 3 da carreira anterior, você vai completar, que vão totalizar 6. E agora vem o truque aí, que é, dentro desse arco de corrente que você fez na carreira anterior, você vai colocar 3 pontos altos. Não é dentro da corrente não, tá? É dentro desse arco de corrente. Que você calculando com a parte de baixo, ele ficou emparelhado, tá vendo? Faz as 2 correntes como você fez lá na primeira carreira, e aí lá no próximo espaço, você faz de novo, ó. No primeiro espaço, 3 pontos altos. Nos 3 pontos altos da carreira anterior, você coloca ponto sobre ponto, que aí vai te resultar 6 pontos altos, e é prático porque ele é basicamente uma prova real de que os seus pontos estão dando certo. Por ser apenas 2 carreiras, e você vai percebendo que ela vai se repetindo, e aí você consegue fazer sempre agora, mais uma vez, 9 pontos altos, 2 correntes, 9 pontos altos e 2 correntes, tá bom? Pula toda essa parte de ponto baixo, e no próximo arco de corrente você dá seguimento, fazendo aí 3 pontos altos, os 3 pontos altos que você utilizou como base anteriormente, você faz ponto sobre ponto e faz posterior. E aí você vai perceber que ele vai dando esse mesmo resultado como na primeira carreira, tá bom? Eu acho bem prático. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu gosto muito de ensinar pontos que sejam em poucas carreiras de repetição e que deem um bom efeito como esse. E você pode ver que ele é super simples, tanto que você vai perceber que a carreira de volta vai ser a mesma coisa. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos na carreira anterior, com todos esses arcos de correntes. Tanto que no final, ó, eu gosto sempre de mostrar para você, eu faço 2 pontos altos no espaço, e o terceiro eu vou colocar na terceira correntinha daqueles 5 do arco de corrente que eu comecei na carreira anterior, lembra? É por isso essa a importância de fazer as 5 correntes, como eu vou fazer agora de novo, 5 correntes, viro o meu trabalho, pulo as 3 correntes novamente e já retorno fazendo aí os 3 pontos altos centrais, repetindo a segunda carreira dessa repetição, tá certo? Essa é a diferença. Então eu já vou dando seguimento, fazendo os 3 pontos altos, vou 5 correntes novamente, e já naquele espaço da carreira anterior eu fecho um ponto baixo e dando seguimento dessa forma por toda a carreira. Então você pode perceber que são apenas 2 carreiras, que nesse encaixe
ele te dá esse resultado, tá vendo? Ele é um ponto muito simples, dá para você brincar tranquilamente aí com as tramas, com os fios, a liberdade criativa nessa hora é super tranquila e é muito simples. E basicamente é só isso. O que é interessante você estar atento é sempre às laterais, que é você entender que no início dessa carreira, entre aspas, mais aberta, você inicia com 5 correntes e já finaliza ela com 2 correntes e um ponto alto, tá bom? Que já é para você ter essa base para poder fazer a outra carreira toda trabalhada em 9 pontos altos e 2 correntes, tá bom? E mais uma vez, para uma prova real, você já começa a perceber o quê? Que os 3 pontos altos, ele também vai ficando emparelhado, né? Ele fica equiparado à carreira anterior, tá vendo? E aí você já consegue fazer dessa forma, ficando o seu trabalho limpo. E deixa a criatividade fluir. A parte de acabamento é uma forma de originalidade para você colocar, seja ele em ponto baixo, ponto baixíssimo, em caranguejo. E, gente, pasme, o ponto está pronto. Você deixa a sua criatividade fluir para fazer aquilo que você quiser com essa trama. Não esquece, se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Você pode perceber que foi uma aula super prática, fácil, um ponto super moldável. E não esquece, se você não me segue no Instagram ainda, corre lá, @HenriqueCrochê. Faz uma amostra para você conhecer o ponto, ver como ele se comporta com a diferença de agulhas, tramas, fios. E, tá, antes de sair, não esquece, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e compartilhe com todo mundo, tá bom? Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima videoaula.